Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitor Dueck, sou co-host aqui do Café com Bass, nos estúdios do Let's Media, mantido pela BMP Money Plus. Estou aqui com a minha colega e co-host também, Maresca. Maresca Tiveron, muito feliz da gente estar aqui retomando mais uma temporada do Café com Bass, aqui com meu parceiro Vitor Dueck, para falarmos de temas muito interessantes, mais uma vez com um episódio muito especial hoje. Fiquem aí! É isso aí. Nós estamos hoje com duas feras para falar sobre um tema que é polêmico e também muito atual, que é a questão do Banking as a Service. Estamos aqui com a Adriana e com o Zé Luiz. Por favor, se vocês puderem se apresentar um pouquinho para o pessoal. Bom, vou começar aqui. Por favor. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa aqui, né? Afinal de contas, né? Colegas de tanto tempo, aí de tantas coisas. Meu nome é Adriana Camargo, eu estou hoje como responsável pela área de relações governamentais e associações na SUAP, que é uma prestadora de Banking as a Service, e a gente está muito embrenhado, muito dentro desse debate, então é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu sou fã desse tema, assim como eu sou fã do programa, então muito obrigada pelo convite, eu estou lisonjeada aqui. Uma honra toda nossa. Bom, José Luiz, acho que todos me conhecem, eu sou o titular da JL Rodrigues Consultores Associados. Eu costumo me apresentar muito fácil, eu só tenho tratado de 3 assuntos na vida: regulação, acesso e supervisão do mercado financeiro de capitais. Que é uma empresa super especializada. Tenho o prazer também de ser o presidente hoje do Conselho da Associação Brasileira de Fintech, que é uma coisa que já a gente administra há muito tempo. E queria agradecer o convite, Vitor Maresca, um convite muito lisonjeoso, porque realmente é muito importante falar desse tema. E eu acho que debate é sempre muito importante, né, para a gente poder deixar mais transparente as coisas que são aí, que vêm do regulador. Tá? Perfeito, perfeito. E como quem acompanha o Café com Bass sabe que os episódios são transmitidos via YouTube, Spotify e Deezer. Hoje eu estou um pouquinho diferente, eu estou com um caderno, tá? Porque eu quero aprender também com esses dois que são feras nisso. Então, hoje será diferente e a gente também pede para vocês, quem quiser, obviamente, pegue seu caderninho ou pegue a sua IA, que hoje em dia o pessoal está transformando tudo na IA. Faça o resumo também, que teremos vários temas aqui dentro que são muito importantes para quem está acompanhando realmente esse tema de Banking as a Service, tá? Então, vamos começar aqui, assim, pelo beabá, né? Vamos começar pelo básico aqui dentro, né? E o básico é falando um pouquinho sobre a gente. Não vamos falar sobre o base ainda, vamos falar sobre a gente, né? Deixar esse momento descontraído. Fala um pouquinho de um hobby seu, Adriana, o que você gosta de fazer, né? A gente sabe que a gente trabalha pra caramba, mas tem aquele momento de descontração, né? Você tem suas filhas, você mora em Curitiba. Eu queria pegar um pouquinho disso daqui para você também se familiarizar também com o público. Ah, legal. O hobby novo que eu comecei agora foi a yoga, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, e a forma com que eu consegui lidar com isso foi com a yoga. Normalmente eu corria, mas daí eu machuquei o joelho, né? Tem essas coisas também. A idade cobra um preço também, né? Aí eu comecei agora com a yoga, que é uma prática que eu tô levando as minhas filhas comigo, assim, tem sido muito, muito bacana. Então, aí fica também uma dica para aqueles que querem lidar com a ansiedade, com a pressão do dia a dia, ter essa pausa. Aí a yoga é um excelente remédio para essa situação. Sem dúvida. Eu sou praticante de mindfulness, então a outra particularidade, aprendi isso nos últimos 2, 3 anos. Tem Mudou feito sua muito vida? Bem. Sim. Até emagreci. Olha aí. Né? É isso. Hobbies. Eu tenho um hobby muito gostoso, que hoje está bastante na moda, mas o meu é antigo. Eu sou cozinheiro. Olha. A minha segunda matéria, a matéria que eu me interesso mesmo, é cozinha há muitos anos. E é a coisa que me descontrai. Então, o meu momento de relaxamento é aquele do fogão, eu e a garrafa de vinho e a música, mais Sensacional. nada. Sempre sai uma coisa muito boa, né? E o meu preço é elogio, então fica fácil, é barato demais. Moro em Brasília já há 45 anos. Minha conexão com São Paulo é semanal, então todo mundo fala que eu gosto muito de Brasília, porque eu nunca passei o mês inteiro lá. Mas isso é intriga da oposição, porque Brasília é uma cidade muito boa, muito bacana. A minha estrutura de vida sempre foi essa, né? Então, eu acho que vim de mercado financeiro a vida inteira, né? Então, todo mundo sabe que é um meio complicado, muito tenso, né? Então, é isso. É importante a gente ter alguns momentos. Outra coisa que eu gosto muito, faço diariamente minha vida toda, é esporte, tá? Faço musculação, faço pilates, dou minhas corridinhas para manter os meus 70 anos em dia, né?
Sensacional. Agora eu quero saber qual que é o prato preferido, seu prato preferido que você gosta de preparar. Assim. Eu gosto muito de frutos do mar. Frutos do mar é uma coisa que é a minha especialidade. Frutos do mar e massa misturada é um negócio que Nossa, me atrai pronto, bastante. Pronto. Tá. Para não escolher uma cozinha, eu sou português de origem, mas para não escolher uma cozinha só, é por aí. Eu vou definir um prato. Vai. Maravilhoso. No próximo episódio, vocês podem trazer o Zé para fazer uma cozinha aqui. Isso é um prazer. Vamos fazer em casa. É isso. Adorei Tá ótimo mesmo. fazer cozinha com base. Melhor ainda. Let's cook. Cozinhar eu não cozinho, não, mas Pilates eu faço e adoro. E acompanho instrumentalista das pessoas que cozinham, sabe? E fico lá tomando vinho e colher, o que você quer agora? Isso é importante. Isso é importante. Porque aí o chefe fica lá mais à vontade para cozinhar. Eu sou cozinheiro de Instagram, então eu vou acompanhando o pessoal nas receitas do Instagram, eu vou replicando em casa e pior que dá certo. É fácil. Dá certo. A tecnologia ajuda muito nisso. Muito. Primeiro você tem que parar para um livro. Né? Eu aprendi cozinha em Cordon Bleu em livros. Né? Então, hoje, você pega e puxa o capítulo na tua frente em segundos. Né? Ainda pergunta para a IA se tem alguma variedade. Facilita bastante. Muito bom. E falando em tecnologia, né? Então, tecnologia, então, já entrando aí no nosso tema, o tema central desse episódio é aquele que está muito quente, né, no mercado atualmente, que é justamente a consulta pública do Banco Central para ouvir o mercado sobre a nova regulamentação de Banking as a Service. E aqui a gente vai tratar de alguns desdobramentos dentro desse tema. Acho que vou fazer aqui uma breve introdução para a gente ir aí esquentando, um esquenta aqui, lembrando um pouco lá dos primórdios, como a gente já estava comentando aqui antes, de que a premissa básica quando a gente fala em prestação de serviços financeiros e produtos bancários, é que essa entidade precisa ser regulada pelo Banco Central do Brasil. Por quê? Porque nós temos um serviço que ele é relevante o suficiente em termos de impacto na sociedade, na economia dela, com uma seriedade em termos de segurança, que merece ser regulamentada por um órgão específico. Falando de princípios muito básicos, mas que vai nos guiar nessa conversa de hoje. Dito isto, por outro lado, historicamente no Brasil, até pela competência do regulador, temos um Banco Central muito competente há muitos anos, quando a gente compara aos demais, inclusive de outros países. Uma regulamentação forte, detalhada e um regulador ativo, não lá só para constar. Não, efetivamente ativo, atuante. Isso fez com que, de um lado, nós construímos um sistema financeiro sólido, em muitos aspectos, para um país de terceiro mundo, que chama a atenção. Seguro, de certa forma, quando a gente compara com muitos outros países, inclusive da América Latina, e tecnológico. Por outro lado, nós observamos, ao longo desse percurso, e até por isso, uma concentração absurda bancária, né? Onde nós temos até hoje, antes os números eram mais gritantes ainda, mas 80% do crédito aproximado, né, não exatamente, concedido num país de 200 milhões de pessoas, concentrados em 5 grandes instituições. Onde você, comparando a países como Estados Unidos, que é aqui na América, isso vai para dezenas. A gente fala de dezenas, né? Esse número. Então, essa concentração bancária fez com que o próprio Banco Central, e aí mais um elogio ao regulador, ele também impulsionasse, motivasse o mercado a descentralizar e democratizar o sistema financeiro, o produto financeiro, principalmente o crédito, né? O acesso ao crédito é que faz com que um país seja mais ou menos desenvolvido. É que você gira a economia, você dá dignidade financeira para a população. Diante da realidade de que a gente está num país que tem mais smartphone nas mãos das pessoas do que conta bancária, então você tem desbancarizados já muito tecnológicos, já aderindo muito rápido à tecnologia, mas sem conta, guardando no colchão, ou usando o cartão
do irmão, do cunhado, e usando o nome de outra pessoa para usar produto no sistema financeiro, diante dessa realidade, a gente teve uma agenda, a gente vem percebendo de maneira muito clara que a agenda BC hashtag do Banco Central já há mais de 10 anos, ela traz o estímulo aos entrantes, às fintechs, à tecnologia, porque através da tecnologia você consegue acessar e levar essas pessoas, antes desbancarizada, produto bancário com mais facilidade, com mais adequada à realidade dessas pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para abrir o mercado é necessário, então, certa flexibilidade, permitir que empresas não necessariamente diretamente reguladas pelo Banco Central ofereçam na ponta o serviço financeiro. E aí a gente está falando hoje aqui do BaaS, o Banking as a Service, que sim, ele é regulado, ele é uma IP, ele é uma instituição financeira, ele oferece para o cliente da ponta através de um parceiro no meio, um intermediário, que é o seu cliente, o serviço. E aí é que a gente começa a ver isso crescendo muito, um boom, né? Na quantidade de transações e valores envolvidos neste modelo de negócio, que a gente chama de Banking as a Service, e que nada mais é do que uma parceria que a gente, né, Zé Luiz? A gente já conhece há muitos e muitos anos, modelos de parcerias. E a tecnologia vai fazendo com que a gente mude um pouco os nomes dessas relações, Sim. que são parcerias estabelecidas entre entidades reguladas e as não reguladas. Pois bem, cresceu tanto, quando cresce muito o risco sistêmico e da saúde financeira do país, naquele modelo de negócio, chama a atenção do regulador e fala, Sim. preciso entender melhor, mais regular. E cá estamos, com a consulta pública, neste momento, falando sobre como regular essa relação onde você tem na cadeia de fornecimento uma entidade regulada, mas também outra ou outras, até chegar na ponta, players não regulados. Sendo que, de um lado, sim, preocupação em democratizar, preocupação em tornar tecnológico esse serviço financeiro e que o mercado fique cada vez mais pulverizado em termos de crédito, de competitividade. Por outro, sem abrir mão, e isso o Banco Central já disse, e cada vez mais vai continuar subindo a régua da segurança e da conformidade, da prevenção aos crimes financeiros. Porque do mesmo jeito que a gente tem um país, que um regulador bacana, nota 10 no mundo como inovador e cada vez mais, a gente é um país que eu falo da Lava Jato. Sim. Um país onde os crimes financeiros ainda chamam muita atenção. Sim, como chamou também, né, recentemente. Exatamente. Então, só essa introdução, porque é óbvio que essa balança, esse equilíbrio é a busca, que é difícil. Não é a primeira vez que a gente tem uma discussão. Assim, a discussão de BaaS, na verdade, ela está institucionalizada. Mas não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Existem várias outras discussões, tiveram várias outras discussões, regulamentações no mercado nesses últimos anos, e até que chegou-se à figura do todo, né? Da figura genérica de BaaS como um todo, né? Já tivemos discussões sobre a figura do credenciador, o subcredenciador, a figura do crédito, do core bank, que a gente estava conversando aqui antes de entrar no episódio também. Então, vários pontos que precisavam ser conectados. E essa figura de conexão, ele é o BaaS, né? Ele é hoje uma figura de Banking as a Service, que é uma figura tecnológica, né? E que antigamente, a gente também estava brincando sobre isso, né? Era o pastinha na rua. O pastinha na rua, ele era um correspondente ali dentro de produto financeiro, ele saía vendendo ali dentro, ele era um canal, só que esse canal virou tecnologia, virou tecnológico. E o canal de expansão ficou muito grande. Mas como é que você consegue analisar isso? Como é que você consegue controlar, auditar isso, né? Por isso que acho que trouxe essa discussão à tona hoje em dia, ela é muito rica, né? A gente está acompanhando, inclusive, alguns episódios fraudulentos, né? Muito pesados, sem citar nomes, obviamente, dessas empresas de tecnologia, mas que isso realmente pegou muito pesado, né? Inclusive para quem é muito sério, Sim. Né? E quem é realmente uma fintech, né? Acho que esse é um ponto que você bate bastante na tecla, né, Zé Luiz? Toda hora. Isso é bem importante deixar destacado que o que acontece, o que é divulgado nos jornais de crime, tá? Não pode se chamar de fintech, não pode chamar de startup, desculpa, não pode chamar nem de empresa, tá? Vamos respeitar o conceito, tá?
Isso é desculpa o termo mais fácil do mundo, é uma sacanagem montada para agredir alguém, né? Então, vamos ser claros nas coisas, pé no chão. Então, tem acontecido muito? Tem. Tá? Por quê? Toda hora que você evolui em serviço, o Marisca deu um panorama muito bom da coisa toda, você tem o quê? O que aconteceu, né, com o sistema financeiro? Tá? Eu estou há muitos anos aqui, você tem uma lei bancária que sobrevive até hoje, né? Porque ela é boa, tá? Ela deu base. Você tem uma lei de pagamentos que veio, eu só vou citar grandes pontos para não complicar muito, mas veio uma lei de pagamentos que muda o panorama, né, que o regulador olha para aquilo tudo numa demanda que não veio do sistema financeiro, que veio do meio de comunicação, veio do Ministério das Comunicações, por conta do uso do mobile, por causa da evolução de comunicação, e alguém achava que devia fazer alguma coisa com aquilo, né, porque o mundo estava se comunicando com isso, tá? Já tinham sistemas aí fora do país que já se pagava, já se resolvia por número de código de celular. Tá? Então, o Banco Central resolveu isso muito bem. O que ele aproveitou quando ele olhou para aquilo? Tá? Putz, eu vou abrir a competição. Tá? Eu vou melhorar a concentração. Eu vim do mercado tradicional, então eu vi isso mudar muito rapidamente. Tá? Eu vi mudar que é lá por plano real, depois eu vi mudar por pagamentos que foram grandes marcos de mudança importantes. Tá? Então, daí você começa a ver que e isso cresceu. Então, a gente esquece de alguns pontos, tá, de tamanho do sistema financeiro. Isso começou a ampliar com as nossas famosas IPs, né, no modelo tradicional original primeiro, que já tem uma evolução de 6 ou 7 atividades hoje sensacionais, né, básicas. Daí veio o quê? Fintechs de crédito. E todo mundo esquece nesse pacote todo do sistema financeiro que nós temos 1.900 cooperativas de crédito no país, tá, que são consumidores de serviço. Tá? Que também são consumidores de serviço. E que também tem um público ligado importantíssimo. Tá? Então, o sistema financeiro não é os 5 bancos, tá? Que concentram uns 80% do crédito e que impedem atitudes do Open Finance até hoje. Né? Desculpa, mas toda vez eu cito isso, porque é aberto, tá? Essa é a verdade. O Open Finance já devia estar na 5ª etapa, se a gente fosse ajudado. Né? A gente não tem ajuda, mas tudo bem, deixa para lá, cada um defende o seu espaço. E espero que eles sejam mais colaborativos daqui para frente. Mas você olha para o sistema financeiro, então você tem um tamanho imenso. Tá? Daí você somar IPs, fintechs de crédito, 2016 para cá, se você somar esse pacote todo, a gente está falando de mais de 2.000 instituições, tá? Sobre a tutela do Banco Central. E o 9% é tutela, porque ele é obrigado a fazer isso, está na lei. Tá? E cada dia abrindo mais. Né? Um pedacinho que a gente tem que conectar aí também, vamos para o mercado de capitais um pouquinho, a nossa CVM lá que não pode ser esquecida. Tá? Você tem hoje um volume de FDICs no país que você não pode chamar de shadow bank, tem que começar a aparecer, que é uma outra conexão importante que você tem das nossas SCDs, das CEPs, que são poucas, mas existem, com o mercado de capitais. O que SCD faz hoje? Declaradamente, ela vende crédito, emite CCB e vende para o mercado de capitais. Ponto. Esse é o circuito da maioria delas. Tá? Então, eu criei uma outra saída, um outro volume de crédito que realmente é a base do desenvolvimento de qualquer economia, tá certo? Tá? Voltando, alimentando o mercado de capitais. Então, eu tenho que ser responsável. Né? Então, quando eu olho nessa relação toda, eu estou acrescentando mais umas coisas nessa relação enorme que a gente está falando de BAS, exatamente por isso. O BAS é uma grande relação contratual que alguém tem que dizer qual é o núcleo desse contrato. Tá? Porque não pode ficar... Quer dizer, não dá para continuar a gente pensar o seguinte, os regulados têm uma obrigação a mais do que a base legal normal. Dentro da base legal, você tem a infralegal, que cria outras barreiras ou outras regras de convivência que você tem que botar em um canto. Né? Então, não é um contrato comercial comum. Ele tem um núcleo. Esse núcleo é o que nós estamos tratando agora. Tá? Quer dizer, na verdade, simplificando muito, quando você vai no extrato do que é base hoje, é isso. Tá? E outra coisa, vamos deixar claro também para o nosso público aí que é importante separar o quê? BAS, do jeito que está definido, é prestação de serviços por entes regulados. Ninguém está contra a empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia é empresa de tecnologia. É uma atividade comercial, de serviço normal, que ela pode vender serviço para quem ela quiser. Inclusive, os regulados podem comprar serviços de tecnologia, e devem comprar, porque é muito mais barato, a tecnologia é muito melhor, cada um que fique na sua especialidade, sem problema nenhum. Agora, você tem que ter regra até de contratação, tá? Que são aquela coisa também, botar aí dentro, que a coisa vai complicando, tá? A gente vai ficar complicado, tá? O tempo é pequeno. E daí você vai para um lado muito importante, que são serviços essenciais. Sim. Ontem saiu uma norma do Banco Central regulando
o fluxo de liquidação dos cartões de crédito de novo, dos recebíveis de cartão. Por quê? Porque tinha uma coisa de conciliação errada entre os registros, que é outra coisa. Um outro ponto que todo mundo esquece também de falar sempre. Nós somos um país que tem uma infraestrutura de mercado perfeita. Nós passamos de 2009, 2008, 2009 em crise bancária mundial sem nenhum respingo. Por quê? A gente tinha até derivativo registrado. O mundo não tinha. Tá? Então, outra parte do sistema financeiro que o Banco Central olha, além dessas mais de 2.000 instituições rodando por aí, o sistema financeiro são as infraestruturas de mercado. Sim. Que temos umas 10 infraestruturas hoje operando, tá? E que funcionam muito bem. E que é a base do nosso negócio. Tá certo? Está tudo lá registrado, bonitinho, evitando duplicidade, evitando fraude, evitando uma série de coisas. Tá? Então, vou parar por aí, vou deixar a Adriana entrar na conversa, mas é isso, acho que a contextualização é essa, tá? Então, para mostrar a importância e não ficar pontual, porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente olhar lá, muito técnico, né? A nossa obrigação, de entender em grandes detalhe por detalhe, isso é nossa. Isso, do mercado, especialistas. A do público é sentir o que isso significa. A usabilidade. O usuário precisa estar seguro. Isso. Por onde ele transita, por onde ele tem. Ele tem que sentir que faz diferença para ele. Isso. Tá certo? Nossa obrigação eu falo, fazer pós-graduação em regulação é com a gente. É nós que temos que trabalhar isso, tá? Aprofundar esse iceberg, no final, para falar, até a palavrinha em inglês de Open Finance para o cliente, tem que explicar que é sistema financeiro aberto. Tá? Exato. Tá? Isso a obrigação é nossa, tá? Então... Fazer as translator, né? É verdade. Porque muda, né? Os nomezinhos vão ficando bonitos. Vão ficando, inglês demais, né? Inglês até demais, o próprio regulador, né, ele sempre pede para... Atrapalha um pouco, né? Num país que 3% da população é fluente, tá? 20 conhece a língua e só 3 é fluente, complicado. Por isso que o Pix tá melhor que o Open Finance, hein? O Pix é mais fácil de entender. Até para falar, né? Até para falar. Então, e ficou bonito. A gente está brincando com isso, mas é verdade, né? Você olha para quem hoje, você fala para a pessoa o quê? Faz um Pix para mim. É muito rápido. E vários outros segmentos que você vai pagar Pix? Adotaram, né? Tá? Por quê? Nome que foi criado por quem? Pelo regulador. Isso. Muita gente agredindo, dizendo que criou um método de concorrência. Ele criou um método de desenvolvimento do sistema financeiro. É isso. Não, e um case de sucesso... Se prepara, né? Inspirado, inclusive, em modelos que deram muito certo. Não, e aí ultrapassou, né? A eficiência e velocidade o aprendiz ultrapassou o mestre. E a gente está modernizando tudo isso, né? Acho que esse é um fato que a modernização, ela exige que você esteja cada vez mais... preparado para um outro mercado. Sim. Eu vou levar até um ponto aqui, antes de trazer para a Adriana, trazendo assim, à tona uma discussão que era talvez de séculos, né? O diamante. Exploração de diamante. A exploração de diamante, até muito tempo atrás, não tinha regulação nenhuma. Né? Ainda existe, inclusive, em alguns países, a exploração de diamante de uma forma ilegal. Mas a venda, o comércio do diamante no mundo, ele é regulado. Existem registros para isso. Né? Então, acho que é um ponto também que a gente pode trazer isso daqui, inclusive, para o Banco Central. O que o Banco Central está fazendo agora é regulando algo que não poderia estar desregulado. Né? Então, esse é um ponto legal aqui dentro. São paralelos que a gente pode levar que o mercado, o mundo inteiro também já trouxe isso à tona e que agora no Brasil a gente está cada vez mais, não só apertando o cerco, porque quando a gente aperta o cerco a gente começa a entrar em outros mercados, começam a surgir novas empresas de tecnologia, prestadores e tudo mais. E tem um papel muito importante trazendo agora para você aqui, Adriana, que é a questão muito de diligência, de compliance. Né? São pautas que você lidera hoje dentro da sua app, que você lidera, inclusive, nas discussões também. Acho que das associações. Então, isso é muito legal trazer essa sua visão, mas também do que a gente está discutindo agora, né? Esse papel que é muito importante, o que a gente está trazendo hoje para o consumidor também, o que isso impacta para o consumidor. Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, pegando o gancho do que você falou no início ali sobre a confiança, né? A gente tem que passar para o usuário final que esse sistema, esse método, essa forma de contratação, de relacionamento ali com um tomador e um prestador, ela é segura. Existe por trás todo um arcabouço, regulação já vigente, né, temas e tudo mais já vigentes, normas postas que dão essa segurança. Obviamente que a gente está melhorando, claro que a gente está melhorando. No começo aqui a Mariesca falou, né, de toda essa expansão, de todos esses modelos. O brasileiro, ele é muito criativo. A gente faz coisas muito interessantes, a gente tem dificuldades e a gente cria
melhores coisas, cria saídas. Mas do mesmo jeito que nós somos criativos para serviços financeiros, para inovar, nós somos criativos também no golpe, na fraude, né? No empréstimo da conta de passagem, do Pix, que a gente está vendo muito aí. E, infelizmente, a gente está aprendendo... A gente ainda está lá no topo desse ranking, né, Adriana? Infelizmente, desses sim. rankings da fraude, o Brasil ainda está lá, né, liderando aí alguns rankings. Isso, infelizmente aqui nas Américas nós somos o número 1 nisso, né? Então, essa é uma preocupação nossa, né? E, de novo, a gente está criando um arcabouço regulatório que a gente confirma, que a gente confia. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa separar o joio do trigo. Então, essas são as normas postas para trazer segurança ao usuário, mas também segurança ao sistema, né? A gente quer essa rigidez, essa transparência do sistema, e quem não se adaptar a isso, que não estiver de acordo com isso, infelizmente vai ser expurgado do sistema. Essa é uma verdade. A gente está nesse ponto. A nossa questão muito aqui é em relação a esse equilíbrio entre a regulação, né, e aquilo que a gente quer continuar inovando como empresa. Outro ponto, você falou muito, né, da questão de prevenção à lavagem de dinheiro, da questão de fraude, mas tem outro ponto muito importante que aparece nessa proposta, inclusive, que é a segurança de dados. Gente, isso é seríssimo. Né? Então, isso é um outro ponto muito importante. Inclusive, a proposta de norma fala que o prestador de serviço de base deverá olhar para o tomador se ele está contratando empresas de processamento externas de dados que são minimamente seguras. A gente tem uma norma hoje, tanto para a instituição financeira como para a IP, falando sobre contratação de processamento em nuvem, a gente tem tudo isso. E o nosso entendimento é que o regulador vai querer que a gente reflita muito das nossas preocupações, das nossas seguranças, das nossas travas, do nosso operacional para este tomador. Então, isso também vai ter... Aí, traz segurança, mas isso traz também um custo operacional. Então, assim, mas acima de tudo, o que eu mais acredito de toda essa história, eu acho que a gente tem que, junto com o Banco Central, que é muito forte no Banco Central, é a questão do letramento digital, da questão da educação financeira, que a gente tem que explicar para as pessoas. Gente, não existe, clique aqui, não empreste suas credenciais, não, sabe, toda essa questão de educação financeira, que é muito forte, o Banco Central tem isso. Eu acho que a gente tem que ter norma, tem que ter controle, tem que ter regras, mas a gente também tem que trabalhar do outro lado de uma forma preventiva com a educação do usuário. Entendeu? Então, acho isso, inclusive, é uma pauta do Banco Central. Então, eu acho isso extremamente importante, a gente continuar trabalhando. Perfeito. Só pegando esse gancho, percebe como a gente tem aí várias camadas nessa cebola, digamos assim, de base, né? Daí a complexidade. Mas o que também, sempre que a gente fala desse assunto, me vem à cabeça o seguinte. É muito importante, um dos propósitos do regulador é a partir de uma norma onde esteja escrito, que até hoje não está, de maneira muito clara, o que é responsabilidade de cada um desses players. Porque quando fica no limbo, quando a coisa fica muito livre na negociação entre as partes, que podem, então, estabelecer via contratualmente, e o contrato faz lei entre as partes, desde que você não tenha uma regulamentação específica trazendo os limites básicos e as regras e imposições básicas. Sim. E que é o cenário que está agora, que está incomodando. Essa norma, ela vai trazer, você é responsável disto e disto. A sua responsabilidade vai até aqui. A do tomador do serviço de base, apesar de não ser regulado, a ele cabe isto e isto. Porém, eu, regulador, não regulo este tomador. Sim. Portanto, você, regulado, além de ser responsável diretamente por essas funções, também o será de supervisioná-lo, para que ele, tomador, esteja cumprindo aquilo que a minha norma está dizendo, que é isso. Sim. Tentando ser didática para quem está nos ouvindo e que não é especialista, que não está no dia a dia, a norma está tentando trazer isso de maneira muito clara, sem ferir a inovação, a competitividade, a possibilidade de continuar tendo entrantes neste mercado, inclusive não regulados. E para o consumidor final, a percepção de que esse mercado, como a Adriana disse, é seguro, está regulado,
não está aberto para empresas, como o Zé Luiz disse, que não são empresas, mas se chamam de. Por quê? Afinal, fica mais fácil, quando você não tem uma norma, existir uma brecha de toda e qualquer empresa dizer que pode oferecer produto bancário na ponta e que está tudo bem. Então, isso para o consumidor. E confesso para vocês, eu sou especialista, assim como vocês, né? Tenho total conhecimento da importância das fintechs e o quanto muitas delas são sérias. Mas quando você olha, assim, né, num jornal, empresas, fintechs, pelo jornalista assim dito, que está envolvido em milhões de reais em golpe, em lavagem de dinheiro, se eu já olho com uma certa insegurança, imagina aquela pessoa, aquelas gerações e tantas pessoas que tradicionalmente estão acostumadas com os grandes bancos, se elas estão convidadas a testarem outros players mais tecnológicos. Não, isso inibe. E é isso que o Banco Central não quer. Então, são muitas camadas na cebola. Sim. E aí o Zé Luiz também trouxe aqui, antes da gente começar a falar, dessa essência contratual dessa relação. Porque os contratos, eles são muito importantes, realmente, mas essa liberdade até hoje dada negocial, ela está, infelizmente, se confundindo aí com uma responsabilidade que fica no ar. E, em alguns casos, quando você vai aprofundar, essa responsabilidade é do tomador, essa é do BAS, e essa, não sei, acaba não sendo de ninguém ou não sendo monitorada, medida, supervisionada. E aí eu queria ouvir também, Zé Luiz, um pouco dessa sua visão e até trazendo mesmo, a gente falou aqui do correspondente bancário, né? E a sua vivência, porque essa experiência é muito importante, são diferentes. Não estou dizendo aqui que Bank as a Service é o modelo de correspondente bancário, mas eles têm muito em comum. Aí. Eles têm muito em comum, onde você tem uma empresa não afeita ao segmento financeiro, onde o time interno, as pessoas que trabalham naquela empresa não têm experiência, educação no mercado financeiro, em todas as importantes regras que ele traz, mas estão oferecendo o serviço. Assim é em Corban, assim é também no Bank as a Service, onde a gente está falando de tecnologia, do mundo atual. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esses desafios que o regulador encontra, e o mercado também, em aquela história, em colocar segurança sem matar a inovação, porque a diferença do veneno e do remédio é a dose. E aí, como é que você vê isso? Olha, eu vou pegar aqui tanto da fala da Adriana como da sua, pelo seguinte, me chamou muita atenção, é uma coisa que é a minha preocupação constante. Quando você fala em regulado, ente regulado, eu vou dividir em 3 etapas só. Tá? O regulado tem o dia que ele entra, que é a regra de acesso, tem o operacional, que é a convivência dele com o mercado e com o regulador, e tem a supervisão. Eu não vou nem tratar de regra de saída, tá? Que chama resolução, que é a 4ª etapa que eu prefiro não comentar. Não quero que ninguém chegue lá, né? Nem o Banco Central quer, tá? Mas essas 3 etapas, vamos chamar operacionais de vida e não de morte, tá? Elas têm que se respeitar. Então, o regulador, é exatamente o que vocês falaram, a coisa do equilíbrio desse momento, porque se eu entrei, quando eu entro, eu tenho que saber o que eu estou assumindo, tá? Eu tenho que estar preparado para isso, tá? Ninguém é convidado para vir para o sistema financeiro sem preparo. Tá? Então, por isso que tem uma regra de entrada, por isso que tem um capital, por isso que tem uma regra muito bem definida. Leiam os regulamentos, eu peço para todo mundo que me procura, leia primeiro, para depois a gente conversar. A convivência tem que entender que é uma coisa cara e difícil e dinâmica, tá? Que precisa de ter bons profissionais o tempo inteiro aqui dentro, porque regulação é mercado. O mercado muda... Desculpa, no mundo novo em segundos, é vírgula, sabe? Não é ponto, ela só dá um gaguejo na fala, mais nada, sabe? Então é muito, muito rápido isso tudo. Ainda mais no mercado com o tamanho da nossa evolução, tá? Então, para tentar fechar a ideia, e daí o quê? A supervisão. Cara, vamos pensar numa supervisão do tamanho deste mercado hoje. Quantas pessoas você precisaria no método tradicional de auditoria? Verdade. Impossível. O Banco Central podia ter 10 mil funcionários na área de supervisão, não ia dar conta de ver todo mundo no detalhe do número, tá?
Então, daí você tem tecnologia hoje para isso também. Quer dizer, o Banco Central também está tecnológico para aproveitar. Ali tem uma coisa importante até de citar. O Banco Central, às vezes as pessoas não conhecem. Tem um departamento chamado DESIG, que é um departamento de supervisão à distância. Sem ele, não existia mais supervisão, tá? Porque lá chegam dados. Tá? Tinha métodos mais antigos que já funcionavam bem também, mas esse já está mais tecnológico, já está ligando em API, já está funcionando muito bem e tal. Então, e daí o que mudou nesse circuito, né? Além da auditoria tradicional que a gente via, que era checar balanço, números, extratos, papeizinhos e tal, uma coisa chamada comportamento, né? Então, porque quando você olha a tecnologia, quando você olha a tecnologia aplicada aos produtos, ao controle, não importa qualquer segmento, qualquer momento dessa vida, tá? Você tem que cuidar de uma coisa chamada comportamento. Porque é esse que vai dar a diferença no que está acontecendo. Você pode regular tudo. Você pode dizer os 10 itens. O papel aceita qualquer coisa. Isso é um ditado super comum no mercado. A prática do que está escrito é que é importante. Então, é isso que está sendo olhado pelo supervisor. Tá? Você não conseguiria dar essa segurança que você precisa para o... Eu brinco muito por causa disso, que é o português da padaria, que é o cara que vende para todo mundo, né? Falando bem de São Paulo. Como é que você dá segurança para ele de usar a metodologia de pagamentos e tal, se ele não acredita que tem alguém olhando? Sim. Tá certo? E alguém olhando como? Olhando o comportamento daquelas pessoas, né? Porque ele também não entende de auditoria. Não quero que ele entenda também, não precisa, tá? E o usuário dele, o comprador do pão, sabe? Então, são essas coisas que a gente tem que chegar no detalhe, né? De você olhar para lá. Então, esse circuito é bom que todo mundo, candidato, antes da gente falar, olha, reclamar, eu não sou regulado, eu não posso entrar, eu não posso fazer, não, porque o mercado é fechado para mim, ele tem que entender. Primeiro, tem que estar pronto. O custo é alto. Sim. Tá? A Adriana colocou isso muito bem. Preciso olhar. Custo de controle hoje é muito grande. Agora, é um custo produtivo. Sim. Tá? Porque se você não olhar o teu processo como um todo, por que eu comecei? Qual é o meu business? Qual é o meu modelo de negócio? É sustentável? Gente, esquece. Ou é sustentável? Não pense em margem, não pense em beirada. Eu sempre falava numa aplicação econômica muito simples quando me perguntavam. Cara, você faz projeto, é olhando margem, não beirada. Sobra, não paga negócio. Tá? E daí, a minha vida, como é que vai ser nisso aqui? Lê lá. Uma coisa incrível. Se você pegar, para você for montar hoje uma financeira, vou dar um exemplo qualquer, uma financeira, você tem que ter pelo menos 3 diretores dentro dela, devidamente credenciados pelo Banco Central. Esses caras têm pelo menos 80 funções de obrigação. Então, para pensar do tamanho disso. Se você for para uma fintech, tem 40, tem 30, uma IP, tem outro... Agora, então esse é o preço que você tem para estar aqui dentro, tá? Então, para ter a placa, que a gente fala do básico, para ser chamado de alguém que é IP, que é banco, que é financeira, que é qualquer serviço regulado, tá? Você tem um preço muito alto, muito alto. E esse meio de campo aqui, extremamente regulado e importante. E outra coisa, olhando, que tem alguém olhando, tá? E que está dinâmico e que tem que crescer, por isso que você tem que começar a regular. Só para fechar. Você pega o Banco Central hoje, vamos olhar a dificuldade do regulador e a nossa, né? Junto, porque vem junto com a dele. Eu só vou pegar da 104 para 120, tá? Porque se pegar mais consulta pública, a gente não sai daqui hoje, tá certo? Então, é legal também mencionar o que são, o que é cada uma, né? O que é 104, o que é 120. Eu vou pegar 3 só para a gente ficar dentro do nosso assunto, Sim. tá? Eu vou entrar na 104, que cuida de uma coisa que a gente está falando aqui todo momento, coisa contratual, que é a relação de responsabilidades na cadeia do crédito, das bandeiras, carteira de crédito, que é um lado, né? Você tem 2 métodos de pagamento bastante definidos, lógico, tem mais um monte no meio, vamos falar dos principais. O cartão e o Pix, tá? Que são coisas diferentes, instrumentos diferentes, modelos diferentes. Porém, tá? arranjos. Porém, arranjos, tá? Os dois são arranjos, tá? O nome comum é arranjo, tá? Mas um é arranjo, outro é outro arranjo. São dois diferentes. Um foi criado pelo regulador. Um foi criado pelo regulador, outro veio do mercado, sem crítica, extremamente eficiente, muito bom, maravilhoso, foi criado pelo mercado mundial, tá? Agora, ele arrumou um competidor, arrumou, tá? Sim. E com lógica, não foi aqui, arrumou no mundo, tá? E para isso tem que se aprimorar. Então, pega 104, tá lá. Agora estamos cuidando do que lá? Cadeia de responsabilidade. Tem que saber quem é responsável pela entrega do pagamento do português da padaria. Quem é quem nesse rolê, né, Zé Luiz? É isso aí. Tá? Então vamos ser claros. Se isso não acontecer, na parte de quem como não é que acontece? acontece isso aqui? Daí você para ali, eu vou pular para 108.
teve umas coisas no meio ali, mas vamos embora. Uhum. A 104 teve que dar uma parada, olhar ali, porque a 108 veio meio saindo. Tá? Os tempos, né? O mercado está tão dinâmico, a gente está com o mercado tão grande que o Banco Central acumulou uma série de coisas que ele tem que regular. Tá? Eu não vou nem... daí 108. 108 conecta lá atrás, por tudo a ver. Lá estão as credenciadoras, que é uma parte daquele processo. Estão os emissores, né? Então, as bandeiras, estão os emissores, estão os credenciadores, estão o nosso beneficiário final do negócio, o nosso comerciante, né? O nosso prestador de serviço. O estabelecimento comercial. Sim, todo mundo está lá dentro do processo. Então, na 108, quando você chega aqui, você tem que cuidar da relação de quem trata disso aqui junto, né? Certo? Então, as coisas se conectam. E daí você vai para o 117, né? Que é o nome, a utilização do nome, que a gente tem que conectar aqui, tá? Aliás, esse aqui está ligado muito mais na coisa da segurança, esse aqui está intimamente ligado ao de hoje. Sim. Que ou você resolve a relação contratual ou fica difícil tratar do nome. Exatamente. Tá? Então, pulei aí no meio 109, 110, que é cripto, por favor. Porque é outro episódio. Aí a gente convida para esse... Não, é outro episódio enorme, né? Enorme. Episódio de 3 horas. Precisa um dia inteiro. Tokenização. Isso. É outro bicho. Vamos deixar esse bicho todo aqui desse pacote do lado. Mas, para falar, então, eu só quero mostrar a importância que tem disso aqui se alinhar, tá? Por conta do que a gente falou aqui da segurança de processo. Tá? Então, ninguém está fazendo coisa regulando de graça, regulando porque eu quero regular, porque eu quero ser chato, porque não. Eu estou dando uma linha de conduta para todo mundo no processo. E clareza, né? Clareza. Transparência, tanto para quem atua quanto para quem é o consumidor. A vantagem de ser regulada é que você compra uma licença, você vai lá e paga uma licença, só que você paga uma licença que vem manualizada. Ela vem pronta. Você não precisa comprar nada. Os manuais estão todos lá. Você entra no sistema do Banco Central, tá todas as resoluções, tudo lá explicadinho, bonitinho, certinho e tal. Lógico que precisa ter alguma dificuldade para ter gente para interpretar. Senão a gente não tem emprego. É verdade. Não é tão simples decodificar. Não é tão simples assim decodificar, mas está pronto. Está lá. Está pronto, tá? É isso. Muito bom. É só pegando um ponto nessa questão que você está falando da 117, a própria consulta pública da 108 tem ali a proposta do artigo 6º ali que fala justamente que o tomador não pode fazer uso do nome que dá um indicativo de que ele tem uma autorização, que ele seja supervisionado pelo Banco Central. Então, tudo se conversa, tudo se conecta. Para o propósito de trazer transparência e quem é quem nessa grande cadeia que se formou de fornecimentos, né? E de pulverização na participação, né? Uma questão de nomes, né? E que foi levado em consideração, mas isso é um termo que você até utilizou. Eu vou pedir para você repetir aquele termo sobre os jornalistas que falam... Sim, o caça-clique. Caça-clique. Isso é uma das coisas que nos incomoda muito. Até a gente está aqui hoje falando sobre esse tema, é super importante porque faz parte, inclusive, desse processo educacional das pessoas. Normalmente, alguns jornalistas usam nos veículos ali fintech, rombo, que atua, sabe? Usam terminologias erradas, de forma indiscriminada, justamente para fazer esse chamariz. Não, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nós somos um país, infelizmente, acostumado a escândalos de corrupção, então a gente meio que, isso faz parte do nosso café da manhã, então a gente clica ali, a gente se inteira dessas informações e acaba, de forma errônea, consumindo uma informação que não é verdadeira, porque no final do dia, essas, até né, o Zé falou aqui que não gosta, né, não são empresas, né, na verdade é o crime organizado, né? Crime organizado, é outra história. Isso não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz, com o árduo trabalho que a gente faz, inclusive de catequizar, né, o jornalista, né, explicar, olha, isso não é o que você está escrevendo, não é bem verdade, né? Então, isso é um tema extremamente importante. E esse é um dos grandes benefícios nesse marco regulatório de Banking as a Service, na minha opinião. Sim. A partir do momento que a norma for realmente publicada, que a previsão, enfim, é ainda esse ano. Sim, segundo semestre. Segundo semestre. O que acontece? A gente trabalhar, e nós, enquanto especialistas e que conhecemos muitos jornalistas que são também voltados para esse mercado, eu acho que a gente tem que ser positivo até para contribuir com o regulador, todo esse esforço de fazer um barulho no sentido de que essa norma está trazendo justamente a credibilidade, a segurança para esse mercado de tecnologia financeira e que tanto é importante para todos. Com certeza. Porque o principal vilão de um produto financeiro ou de uma iniciativa de democratização acontecer de verdade é
o medo do consumidor final. É o não acreditar e não confiar. Quando a gente fala de Open Finance, qual é o primeiro receio que as pessoas, inclusive muito bem conscientes e instruídas, como meu pai, um engenheiro formado, fala, por que eu vou dividir meus dados? Claro. Meus dados bancários? O que eu vou ganhar com isso? Claro. Prefiro ficar onde eu tô. Eu não tô muito bem assim. Abrir meu... Então, o que é ali? Tem um medo do vazamento de dados, num país onde, por muitos motivos, nós não nos sentimos seguros em termos de compliance, de conformidade. Então, sim, quando você tem um medo, você tem que combater esse vilão. E como você combate? Você combate colocando regras, dizendo que existem, sim, regras, separando o joio do trigo. Sim. O que aconteceu também com essa abertura proposital e muito importante, beneficiou o mercado, que foi abrir o mercado para entrantes, para tecnologia, para inovação, para tomada de risco, foi que confundiu-se empresas de tecnologia com empresas que prestam serviço financeiro. Sim. Uma empresa que é uma prestadora de serviço de tecnologia, ou ela tem um software, ou ela tem uma infra, e que é bacana, mas ela começou a se confundir e se apresentar também como aquela que entrega o produto financeiro, sendo que ela não tem qualquer preparo ou educação para isso. Totalmente. E falando em educação financeira, como o Zé Luiz gosta de contextualizar, e tudo faz parte no final, né, de uma grande conexão, todos estão conectados, por isso que o Banco Central também, recentemente, obrigou que as entidades reguladas tenham iniciativas evidenciadas de educação para os seus clientes. E tiveram, né? Algumas bem interessantes, né? Um exemplo que eu tive, que a gente teve aí nos últimos meses, inclusive, foram transações que estavam indo para o mercado de bet, né? Algumas dessas instituições, você está fazendo uma transação para uma instituição de bet. Você não quer guardar esse dinheiro? Claro. É uma atitude, né? É uma coisa simples. Sim. Mas essa inteligência levando esse dado, né? Você está fazendo uma transação para uma bet. Você não quer guardar esse dinheiro aqui, ele pode render mais. Claro. Então, essa inteligência ela é muito importante. Acho que a educação financeira, enfim, várias outras bases que não estão ainda sendo trabalhadas no país. E a gente tem um problema muito grave, né? De Bet educação. daria outros episódios, né? Claro, assim como o cripto e tokenização, Com a gente poderia, certeza. porque a gente está falando de um volume gigante. Gigante. Um pontinho importante, né? E bem simples também de todo mundo entender, né? Por que a gente está mexendo tanto nessa coisa? Porque sofisticação de mercado, lógico. A tecnologia trouxe uma sofisticação. E o Banco Central tem um ponto importante quando está regulando isso tudo também, tá? Dentro dos meus contextos, né? Que é o quê? É regulado quem mexe no fluxo do dinheiro. Ponto. Qual é a pergunta em casa do teu pai, engenheiro, que não queria entrar? Principal preocupação. Eu quero saber onde está meu dinheiro, pô. Sim. A resposta final é essa. A segurança que eu quero é saber se eu paguei a Adriana, eu quero saber se ela recebeu legal, bacana. Tá? É isso aí. Então, quem está no fluxo, acabou, tem que ser regulado. Tá? Eu não quero ter dúvida, né? O dinheiro do público não pode ficar na mão de quem não está identificado. Exatamente isso. É esse o grande ponto que você tem e a grande dificuldade que você tem no mundo, não é aqui, é a coisa do crime. Onde você chega no crime? Hoje, todo mundo sabe, é seguindo dinheiro. Tá? É o papinho antigo? Não, é totalmente bem novo. moderno. É por Bem ele, atual. é por ele sempre foi atual. Depois que descobriram isso, conseguiram descobrir o que era crime. Tá? Então, Exatamente. é um foco importantíssimo de olhar dentro do conceito todo que está aí. Às vezes o pessoal... É aquela história que eu falei, né? Você, para ser regulado, tem um monte de vantagem, tem um monte de desvantagem. Você vai ter custo e tal. Agora, olha, quem é que tem que ser? Aquela grande debate, tá? Que eu não gosto, tá? De empresas não autorizadas que custam... Ah, não, mas eu só retenho o dinheiro por 2 dias. Você faz repasse. Passou o dinheiro pelo teu fluxo. Passou pelo teu logo, fluxo, cara. logo. Você tirou da conta dele e botou na sua? E não Costumo é só- falar que se relou no dinheiro. É isso aí. E não tem só relação tributária com isso. Não, é porque o não, dinheiro não. entrou no seu caixa porque tem uma relação tributária que você está sendo regulado. Sim. Não. Isso. E até um ponto bem legal aqui, assim, eu trabalho na área de vendas, né? Eu sou comercial. Eu sempre tive muito contato com vários, enfim, C-level, CEOs e CFOs na área da venda. O que me espanta, o que me espantou, e ainda continua me espantando todas as vezes quando eu converso com players que são grandes ainda, é a falta de conhecimento regulatória.
Sim, Mas eu total. eu faço um repasse, eu pego o dinheiro fica aqui dentro, eu sou um subcredenciador, eu sou um credenciador, o dinheiro fica na minha conta e eu faço um repasse depois de 2 dias, 1 dia. Então, você precisa ser auditado, você precisa ser regulado para isso, sabe? É um ponto meio que básico, né? Já fui xingado, inclusive, por isso, né? Então, assim, xingado no bom sentido. Falei, poxa, Vitor, mas você está querendo... Tá parecendo advogada? Ô, Vitor, você tá parecendo advogado, Vitor? Eu não quero burocratizar o processo, mas eu quero deixar o processo mais legal possível. E essa falta de conhecimento ainda me espanta de uma forma absurda, porque são players grandes, com quantidades absurdas que passam no sistema dela, e percebe-se que essa empresa, de novo, não poderia ser chamada de fintech. Sim. É uma empresa de tecnologia com falta de conhecimento regulatório. Né? E que ela gostaria de ser uma fintech, mas ela não sabe como ela vai entrar nesse passo, né? Agora, essa fala dele, eu acho que é um gancho excepcional para a gente falar também dos prestadores de serviços, consultores, auditorias, especialistas, advogados deste mercado, o quanto podem e devem contribuir para as empresas no sentido de não só de education, de educação, treinamentos, mas também porque, e aí também gostaria de ouvir da Adriana, mas um dos primeiros impeditivos ou, digamos, obstáculos é que a norma está clara que sim, todas as empresas de base deverão ter capacidade de monitorar, supervisionar os seus tomadores. Mas, na prática, a gente começa a ir desenhando mesmo, vamos desenhar aqui, na prática a gente começa a entender como uma necessidade de transformação, muitas vezes, ali dentro. Ou seja, hoje, muitos dos BAS não estão prontos para exatamente fazer esse trabalho de auditar uma base de, muitas vezes, centenas de clientes. Sim. E aí, a gente está falando de quê? Não tem muito segredo, né? Na minha visão, porque já fui diretora de risco, compliance, né? De fintech. E qual era sempre o nosso desafio? Com uma base de parceiros também muito diversificadas em nível de maturidade, em quantidade, né? Onde a gente tinha a fintech, o iFood pago hoje, a Zup, onde eu fui diretora, a gente tinha ao mesmo tempo o iFood como cliente, mas também tínhamos a da Silva Pay no interior. Então, sempre foi uma dificuldade do BAS, ele conseguir você ter braço, People, Technology, Process. Sim. Você tem que ter essa equação. Ou você vai investir em tecnologia para fazer um trabalho de diagnóstico, né? Ou você vai ter que ter muitas pessoas, de alguma maneira, para... Ou você também, e aí deveria contar com esses players, né? Com os prestadores de serviços do mercado, que também devem, assim como as próprias entidades, evoluir e acompanhar, né, essa transformação para poder oferecer uma prestação de serviço para essas entidades, porque o core dela é o produto, né, é inovar no produto bancário para a experiência do cliente ficar cada vez melhor. O core dessa empresa não é exatamente fazer auditoria, não é exatamente fazer o diagnóstico. Por isso, muitas vezes, é importante, sim, que ela terceirize. Mas também, por outro lado, a gente tem que estar com todo o mercado também se transformando para atingir essa eficiência, porque isso leva custo, tempo e ineficiência, muitas vezes. Sim. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você, Adriana, assim, como é que você vê isso? Que aí é o desafio na prática. Em quanto tempo um BAS vai estar pronto também para conseguir fazer o mapa do calor da sua base primeiro, ali classificando em esse cliente, ele está vermelho em termos de compliance, nível de maturidade de compliance que o regulador exige, está amarelo, está verde, para eu conseguir já fazer esse primeiro diagnóstico. Já não é de uma hora para outra, já não é tão simples. Depois disso, eu vi os vermelhos, qual decisão eu tomo? Esse vermelho eu tiro da base e sim, acredito que muito vai acontecer isso sim, a gente vai ter um certo filtro aí do mercado, né? Mas muitos continuarão com planos de ações, que a gente conhece bem. Plano de ação para desenvolver e tal. E aí, como é que você vê isso na prática? É só falando um pouco mais da prática, né? Saindo um pouco da teoria. Claro. Tangibilizar, né? Trazer pro real, pra vida. Né? Boa. Porque até você falou, né? A gente estava ali como prestador de serviço de base, olhando para fora, melhoria de experiência e tudo mais. Essa proposta agora nos obriga a olhar para dentro também. Olhar muito para dentro. É isso que você falou, nós temos centenas de parceiros, mas nós temos milhões de usuários na ponta. E isso repercute lá na ponta também. Então,
por exemplo, na própria proposta, nós fizemos para o Banco Central um alerta dizendo, olha, eu tenho contratos hoje vigentes. Quando a norma vier, nós precisaremos sim de um prazo de adequação, porque o que eu tenho posto hoje é uma realidade distinta que não está refletida nessa proposta de norma. Então, sim, nós vamos precisar de tempo aqui. E aí, o que a gente... Até o Zé falou agora, né? Quando você pega uma fintech ali, o mesmo diretor tem 30 funções, né? Essa proposta, inclusive, diz que você vai ter um diretor designado para responder pelo produto BaaS. Mais uma função. Mais uma função. Mais um custo. Mais um custo. Mais um DOA. Aí tem tudo isso. O que também o Banco Central tem trazido muito não adianta você só receber um formulário respondido pelos seus clientes de que e tem uma política ou tem uma política escrita. Ele quer evidências de que na prática, né, está acontecendo. Isso é muito importante, isso é mega importante, porque assim, uma coisa é o que ele responde, outra coisa é a prática em si do que ele tem lá no comportamento, dia a dia. Que é o comportamento. Porque ele pode ter uma porrada de política, e a gente viu uma dessas manual na gaveta não resolve nada. Não resolve nada. Exatamente. Então, inclusive, foi um dos questionamentos que nós levamos para o Banco Central em relação assim, tudo bem, você fala em certificações, que você tem que cobrar certificações do tomador. Ok, quais seriam essas certificações? Nós vamos refletir as certificações que o prestador já tem? Políticas, nós vamos refletir o que ele tem. Então, nós levamos essas preocupações, porque assim, o Banco Central fala na proposta de norma, ele dá ali esse indicativo, só que eu preciso do que você me diga. O que nós vamos refletir? Nós vamos refletir para o tomador aquilo que eu, como prestador, já tenho. Olha o nível de complexidade, olha o nível de robustez que você está pedindo hoje. Então, um dos pontos que nós trouxemos na nossa proposta, inclusive, que é algo que o Banco Central já faz, é a abordagem baseada em risco. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer assim, quem tem maior volume, maior dinheiro, maior capitalidade vai estar no topo da lista e a gente vai descendo isso. Os critérios dessa matriz, né? Dessa matriz, exatamente. Então é isso, sabe, Marisca? Porque o que acontece? Do jeito que está na norma, ela ficou realmente muito aberta. Então, e ela vai continuar, porque essa é a regra matriz também. A proporcionalidade do risco né, é sempre assim que o regulador ele vai dizer. Ele não vai entrar no detalhe, até porque ele não conseguiria, né, abranger todas as nuances e perfis de empresas. Isso. Mas, por outro lado, fica muito vago. E essa consulta é justamente para isso, para a gente tangibilizar. Porque falar, de acordo com proporcionalmente ao risco, mas vamos tangibilizar esses critérios dessa matriz, né? Porque senão fica... Outro entendimento que nós temos em relação a essa proposta é que ela é a viga matriz ali, ela é o início, ela é o core. Mas disso nós vamos ter desdobramentos. Outras coisas vão vir dessa futura norma de base. Sim. Que aí é o granular, assim, o menor, assim, operacional. Muitas coisas nós já temos e são inquestionáveis, são as normas PLD, para IP, capital prudencial. Tudo isso a gente já sabe. Agora, as partes de certificações, de políticas e tudo mais, a gente precisa ter um pouco mais Então, a nossa proposta foi justamente isso. Se tiver que refletir o que eu tenho posto hoje para a IP, para a instituição que detém a licença, isso é um nível de robustez, de complexidade e de gasto financeiro altíssimo. Então, deixa nós do mercado ajudar a fazer essa modulação, porque a gente entende que não dá para ficar a mesma regra para todo mundo, não funciona. Aqui do meu lado, o que tem vindo, eu como sócia do Viseu Advogados, na área regulatória bancária, mas também associada à Colink, uma boutique especialista em mercado financeiro, o que a gente tem, né, o que vem até nós hoje sobre esse tema? Vem algumas tomadores de serviço de BaaS falando, eu não tenho condições de contratar grandes empresas de auditoria conforme me está sendo exigido pelo BaaS. Não só condições financeiras, como eles não conhecem exatamente o que eu faço. Eu não acredito que essas empresas grandes... Mas aí tem uma oportunidade. Exato, mas só trazendo um pouco a dor e o que está vindo de cá. Por isso que a pergunta de o que está chegando ali e o que está vindo para os consultores, para os especialistas, prestadores de serviço. Vem essa dor que é natural, e é por isso que eu estou dizendo, nós, prestadores de serviço, por isso que devemos, sim, contribuir para trazer mais opções para esse mercado, já que o mercado tem que ter as grandes auditorias para grandes players, mas o mercado hoje é feito de médios e pequenos players também. Você precisa de prestadores de serviços adequados a essa realidade. De quem é essa conta? Ainda tem uma pergunta. A conta dessa auditoria é do BaaS?
é do tomador? É dividida? A gente está falando aqui de coisas práticas, né? Sim. De novo. Quem vai pagar esta conta? Isso vai ser livre, negociado entre, né, entre cada dupla aí de tomador e base? Ok. Mas são essas questões que, no fim das contas, na hora de implementar, é que a gente começa a ter dificuldade. E também... inteligência artificial, a automatização desse diagnóstico, desse assessment. Sim, sim. É óbvio que você tem que ter uma parte humana ali, porque a gente está falando de evidências, de comportamento. Uma coisa é você jogar a política num IA lá, o papel aceita tudo, vai falar, todo mundo tem política, pronto. Não é isso. Por isso tem um ingrediente humano aí. Você tem que ter alguém, sim, olhando, visitando, como a Adriana disse uma vez, eu achei muito interessante, para aqueles que a matriz traz como vermelho, como sim um risco relevante, aqueles tomadores, infelizmente vai ter que ter alguém entrando na casa dele, abrindo a geladeira, né, Adriana, e pegando a cerveja, sim, porque ele tá vermelho. E ele tá precisando de ajuda para se adequar. Ele precisa de treinamento, ele precisa, com certeza, precisa de área vermelha, ele precisa de education e ele precisa de planos de ações claros com o BAS, né, monitorando de tempos em tempos esse... Tudo é IA, mas nem tudo pode ser IA. Né? Sim. Principalmente na questão de compliance. Sim. Né? Se a gente pega ainda a questão de compliance, diligências, etc., a IA ela pode catalisar, mas ela precisa ser regulada. Né? Você precisa regular aquela informação. Existe um ponto de LGPD. Como é que você trata a questão do LGPD da sua própria IA? Então, vazamento de dados. Vazar o dado, que nem já vazou dados. ChatGPT, de projetos secretos, dentro do ChatGPT, Cloud, entre outros. Então, são pontos muito sensíveis e como você consegue tratar isso até mesmo seus próprios funcionários. Então, você tem treinamentos e etc. Tudo isso precisa ser o tempo inteiro reciclado, né? Queria pegar um outro ponto hoje, né? A gente falou de tangibilização, mas como isso configura realmente numa diminuição de risco? Como é que isso tudo ele configura como a gente pode diminuir o risco operacional, o risco para o usuário lá na outra ponta, né? O usuário ele ainda pode ser suscetível a uma fraude, e tem muita fraude, né? E a fraude ela acontece de uma maneira mais analógica possível, né? Pode ser via telefone, hoje em dia via WhatsApp, né? Pode ser um pastinha que aparece na sua casa, oferecendo alguma coisa. Como é que a gente tangibiliza isso, né? Na visão de vocês? Como é que a gente tangibiliza essa diminuição de risco? Mas, de novo, trazendo à tona tudo que a gente está discutindo sobre essa nova regulamentação, né? Cada vez mais a gente coloca uma pressão, né, do regulador, mas como é que a gente diminui esse risco para o usuário ser cada vez mais seguro ele transacionar, contratar produto, contratar serviços, e ele ficar mais tranquilo, inclusive, com qual instituição ele quer ter o relacionamento, né? Visão da cadeia, né? Porque, na verdade, é o seguinte, você não tem como tirar. Quer dizer, o mercado não é composto, é que você acabou de falar, não só de tecnologia. Você tem as pessoas, tá certo? Então, e nós estamos num país acostumado com isso. Quer dizer, ainda a venda olho a olho e cafezinho funciona, tá certo? Então, isso tudo é muito difícil de controlar. Onde você tem a entrada do humano, você tem duas tendências, né? Boa ou ruim. Infelizmente é assim, tá certo? Então, você vê, eu acho que o que está acontecendo, tá, e não tem outra metodologia, até volto lá no meu tamanho de mercado, que é o quê? O regulador ele tem que distribuir a responsabilidade, ele tem que cobrar daqueles que ele conhece, daquele que ele autorizou. Então, isso não vai mudar. O sistema, todo mundo que está nos ouvindo aí já se prepara, não vai mudar. Tá? A regra é essa. Tá? Então, vai ter, começar do maior para o menor no segmento, tá? vai ser responsável em cadeia pelo PLD, pelo compliance, conformidade, não importa, tal. Isso não é uma regra nova, isso sempre foi assim. Ajudado por tecnologia, o que você falou também, adoro a ideia do IA, só que de vez em quando você tem que ter o fulano do feeling, né? O cara do feeling. Fim da fila, tá? Chegou, bateu na mesa dele, tá tudo tão bonito que eu quero olhar, sabe? Porque O frio na barriga. eu tive um caso essa semana sensacional, tinha uma fraude de papel, tá? Então, no fim da fila, tinha que ter alguém do feeling, um cara de mercado que está acostumado com aquilo, bateu, olha, essa operação está fora do padrão, sabe? Não é bem essa, sabe? Então, o único jeito de você mitigar, primeiro,
é você regular muito bem aqui para selecionar essa cadeia de responsabilidade, né? O Banco Central se prepara muito bem, tá? Vê a coisa dos S's lá atrás, a classificação de níveis de controle das IPs e tal, capitais, veio arrumando tudo isso. Basileia. E o mundo hoje, os padrões internacionais são de risco. Então, o modelo mudou há muito tempo. Você tinha Basileia só para banco lá, que de repente evoluiu para um modelo de risco, tá? Então, isso tudo que eu acompanho a vida inteira vem... E, graças a Deus, esse mundo se comunica hoje. Você tem coisas mundiais nesses sistemas, os grandes institutos, né? Isso funciona pra caramba. Você vê, você pega o nosso COAF, é um dos mais avançados que existe. Por quê? Não é porque ele é bom sozinho, é bom porque ele está no contexto mundial. Tá? Então, primeiro, a cadeia de risco, essa coisa de você olhar. O que você falou, né? Nós não vamos ter como tirar esses problemas do caminho. Você tem que arrumar o correto, tá? E criminalizar o incorreto. Ponto. Tá? Isso aqui tem que virar cadeia. Aquela história do final da linha ser pesado, tirar do sistema. Tá? Então, porque não adianta. A Adriana estava falando, tem que ter um diretor responsável agora por essa relação. Bacana. Eu sei que é o CPF, eu sei o cara que eu pergunto, eu sei o telefone dele. Ponto. Ótimo, o regulador resolveu um problema dele. Tá? Esse cara tem... Qual o tamanho dele para olhar para o mundo? Eu não estou mais falando no mercado de um bairro. Estou falando no mercado sem fronteira. Tá? Então, eu tenho que dar instrumental para ele. Tá? Então, é isso. Quer dizer, você tem que pensar. Eu acho que está correto, não tem outro jeito de regular. Não adianta. Você pode pensar no método. O mundo é assim. Tá? Você vai dando níveis de responsabilidade. Agora, a gente tem que evitar o quê? Quanto mais processos a gente tiver que evite a entrada de pessoas, melhor. Tá? Isso é totalmente... A minha defesa do mundo digital, do mundo nosso hoje é esse. Quer dizer, quanto mais o cara comprar por uma metodologia digital, melhor. Tá? Porque menos interferência. Tá? É o que você falou, o pastinha em casa. Cara, por que esse cara veio? Ele me conhecia, ele soube de onde e tal. Então, mas é difícil. Culturalmente... Nós somos um povo latino, né? Tem simpatia, tem cafezinho, tem bom dia. Tal. E até eu vou conectar um outro ponto, né? Quando a gente fala, enfim, não só o pastinha, enfim, empresas de seguros, entre outras, né? Você entrega um extrato de papel para uma pessoa, mas você não entrega seu dado via Open Finance. É só pegando um ponto aqui dentro. Né? Então, é uma questão muito cultural ainda, né? Do brasileiro, né? A questão da transação. A gente fala bastante do Pix, mas ainda existe um volume transacionado em dinheiro muito grande. Sim, muito grande, até mesmo por falta de acesso, de tecnologia, a gente está falando de um país continental, né? Eu sempre gosto de lembrar que a gente fica aqui na bolha do Sudeste, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que é essa beleza e a dor de sermos um país de dimensões continentais. Você prepara para tudo. Exato. Não pode precarizar nenhum tipo de atendimento, sabe? Você tem que estar sempre... Porque a gente está falando de uma diversidade enorme de perfis de consumidor desse produto bancário, desse crédito, onde você tem ainda, assim, em algumas regiões... O cafezinho, a agência bancária, física. Por uma população ribeirinha também. Por uma população que é assim que ela se conecta com o banco, com a conta ainda, e não é amanhã que vai mudar. Por outro lado, a gente tem já aqui mais próximo, né, de nós, e no Sudeste a gente tem... e a gente tem um Nubank que nunca teve nenhuma agência bancária, é um dos maiores bancos hoje do país. Então, por quê? Porque você tem grande parcela da população e até pelas gerações novas com comportamento de não físico, zero cash, de tudo aqui dentro de um celular. Então, a gente tem, no mesmo país, pessoas que saem sem bolsa, sem carteira e faz todas as suas transações financeiras com o celular. E num país mesmo onde você tem ribeirinhos, que sim, tudo é feito no mundo físico. Mais um desafio desse regulador, né? A gente quando a gente compara com outros países, são países que têm o tamanho de um dos estados do nosso o exemplo grande dele Brasil. É fácil, né? Porque Exato. Agora, então... adicionando, né, já que a gente está falando um pouco sobre risco, né? Primeiro que não existe risco zero. Risco zero, a gente fecha a lojinha, a gente não tem operação. Isso é risco zero. E quando você fala da questão do regulador, tem uma questão
importante também, que é a infraestrutura. Nós somos um país continental com uma carência absurda de infraestrutura. Então, a mesma internet que roda aqui em São Paulo não é na mesma qualidade que roda no interior, mesmo no interior de São Paulo. Sim, Né? Então, assim, como é que você garante também essa confiança? A segurança, né? Se você tem um soluço na internet, se acontece alguma coisa. Né? Exatamente. Então, assim... você tem níveis de segurança, de eficiência operacional, e a gente vai no mundo de operadoras, que é um outro... Né? Um outro universo que nesse país você tem também nuances, education, níveis, então olha só, né, a complexidade. Quanta coisa pra gente trabalhar, olha né? quantos podcasts a gente pode, né? Sem trabalho a gente não vai ficar. Vitor, antes de terminar, a gente precisa falar um pouco de oportunidade, né? Exatamente. Porque Concordo. A gente chega agora nos últimos minutos. A gente tem tudo... É o SWOT, né? Essa coisa toda que a gente discutiu, eu acho que a gente até... Obrigado por vocês, aprendi muito, porque realmente a gente também, saiu um pouco do dia, do caderninho, sabe, da lista, né? Você pega lá os 10 pontos que estão focados na CP, nós conhecemos, tá? A gente acho que discutiu um pouco mais que isso, tá? Ele deu visão, inclusive, disso. Agora, oportunidade, né? E o Vitor disse que conhece bem a minha cabeça. Quer dizer, no entanto que eu estou esse tempo todo mundo fintech, eu vim do mercado tradicional, né? Porque eu vi que não funcionava. A JL mudou em 2008. Quando eu vi para o mundo, eu falei, eu quero ser fintech, ponto. Não tinha nada de fintech aqui. Eu quero trabalhar para incentivar esse mercado. Inovar. Inovar, porque eu olhava para aquilo tudo e achava antiquado, sabe? Achava, que nem, volto a dizer, os produtos eram ótimos, só que o jeito de fazer era ruim. A roda estava inventada, mas a maquininha que fazia não era nova. A experiência do que estava estagnada. A experiência estava estagnada. Aquele negócio de produto de prateleira e cliente olhando ali, a cor que era mais bonita, sabe? Não é o que ele queria, sabe? Eu queria um verdinho mais claro, não tem para você. O que eu tenho é só esse escuro, tá? Então, essa coisa toda. Então, eu não tenho dúvida, né, que a regulação abriu um volume de oportunidades imenso, tá? Começando ali em IP, vou dar o marco de IP, porque antes já acontecia, mas vou dar o marco da IP, porque é o nosso sistema mais recente, né? Então, você vê, o que criou? Um monte de entidades novas com possibilidades infinitas de prestação de serviço, né? Então, e que outra coisa, muita gente que está no mercado não existiria hoje sem isso. Sim. Com certeza. Ponto. Vamos evoluir. Chega 2016 aí, mundo fintech, né? Também. E aí? Quem está no mercado hoje? Esse volume grande de players que disputam mercados, tá? Qual foi a oportunidade? Outra coisa, não parou, né? Só foi o começo. Olha, o cara, basicamente, você pode fazer isso, aquilo. Já tem... Hoje, se você pegar de 2016 para cá, tem 20, 30 funções diferentes no SCD, por exemplo, que não tinha no começo, tá? Bom, vamos evoluir para o mundo do Vitor aí, se chegar aqui e falar do iniciador de pagamento, tá? Cara, desculpa, só existe por causa de Open Finance. Ponto. Acabou. Senão não existia. Né? Então, é a cola ali, né? É a cola. Outra coisa, nasce nativo BaaS. Ponto. Precisa tratar, pode falar, pode tratar dentro da regra, não tem problema não. Vai tratar de relação contratual agora. Ele já é isso. Aliás, é um grande exemplo para você transportar para o resto, que já tem uma relação boa, arrumada, a regulação que funciona ali já. Então, né? Defendo isso há muito tempo e é verdade, sabe? Olha por esse sentido. Aplica o que está aqui no resto, que ajuda. Tá? O modelo funciona. Tá? E vai por aí. E oportunidades futuras, né? Que a gente está falando aqui. A gente levantou pelo menos umas 10 aqui. Né? Foi? Se listar aqui. Primeiro, cara, tem que crescer na área de controle e compliance, tem que crescer na área de auditoria. Nós estamos abrindo um espaço aqui para criar mais 50 mil empresas de auditoria de pequeno porte. É verdade. Com certeza. É verdade. É uma das notícias focadas, que saibam, especialistas, que saibam olhar para pagamento, que saibam olhar para crédito, vivência disso, que tenha vivência, que saibam olhar para mundo digital. Isso, tá? Exatamente. Automatizar processo, né? CADOPS. Mas para automatizar, você tem que trazer experiência, Sim, né? exato. E a regra e o domínio, né? Para poder ensinar o robozinho a fazer essa automação. O mundo fintech, o nosso mundo, o mundo de tecnologia, ele ainda não tem tamanho, né? No geral, lógico, alguns sim, não vou isolar, tem os 5 maiores aí, mas não tem tamanho ainda, nem grana para pagar isso tudo, robustez. Então, ele precisa de fornecedores externos. Tá? E tem que crescer esse mundo. Quer dizer, eu tenho já a experiência, eu tenho vindo
de várias universidades e tal, ofertas para nós no escritório, que eu ofereço para a minha clientela, tá? De pequenos módulos de auditoria, de contabilidade, gente, para fazer COSIF, sabe? Um negócio assim. Sim, CADOC. Cara, hoje eu tenho um pessoal aí que funciona, tá, no INSPER, que fornece um trabalho, mas sensacional, de um custo que todo mundo pode pagar. Com uma chancela INSPER da vida. Com uma chancela INSPER da vida, sabe? Então, é essa coisa Esse que plug and play é importante. Então, né? acho que a gente tem que levantar essa bandeira, sabe, gente? Ó, presta acho. atenção no que está andando aí, porque é o seguinte, tem oportunidade para N serviços que não estão disponíveis. Essa é a verdade, tá? Você olha, é o que você falou, Big Four. O nome já diz, né? Big Four. Então, 4, e aí? Essas 4 são 10, né? Só que o preço impraticável para o mundo normal, né? Então, mas eles têm o espaço deles. Claro, tá? claro. Importantíssimos, colaboram com a gente, falam. Com certeza, são competentes. Eu acho até que eles têm que patrocinar mais coisas ainda, mais conhecimento, mais educação, porque essa é uma obrigação de porque quem eles têm muito conteúdo. de quem fica forte, tem que ajudar a carregar o peso do outro. Né? Então, acho que esse é o recado. Agora, a gente está criando N oportunidades. O base, então, quando você olha para dentro dele, na advocacia, no controle, na contabilidade, em qualquer lugar, tá? Em tecnologia, você está criando mais possibilidade de trabalho, né? Isso aí. E o que está vindo aí, né? Nem falamos, vamos deixar para outro dia, já combinamos outros pacotes aqui. É infinito o volume de coisas que vem. Agora, só para concluir a minha fala, quando você olha para tudo isso, daí olha para o nosso regulador, né? Vamos deixar também um pedido aqui? Vamos pedir para o nosso governo olhar esse nosso Banco Central, tá? Aprovou agora 100 funcionários. Cara, sabe? Não é só isso, orçamento, né? O pessoal fala, o Drex está parado. Está parado. Mas quem está movimentando são as associações. Só. E não o regulador. Tá? Mas, sabe? Mas não tem como, ele não tem como agitar, porque não tem orçamento, tá certo? Então... Capacity, né? É complicado, porque você pega a área de tecnologia do Banco Central, é super direcionada, adora, competente e tal, mas não tem orçamento, não tem gente, não tem... Por isso que tem que passar o PL da autonomia do Banco Central, né? Então a agenda fica pesada, sabe? A agenda fica pesada, é uma agenda que o sistema tem que torcer para que isso ande, porque ele é um grande colaborador do desenvolvimento do sistema financeiro. Tem sido há muitos anos. Às vezes eu faço defesa, como eu cuido disso há muito tempo. Não, você é totalmente... Não é que eu sou pró ou contra, eu adoro o Banco Central. Acho que nós temos um regulador diferente de todo mundo. Eu sou entusiasta disso, tá? Também. Você olha para dentro, uma estrutura perfeita, de gente muito dedicada, sabe? Senão não andava. Sim. Bom, mas é isso. Quer dizer, eu acho que tem oportunidades 1000, tá? No negócio. Outra coisa, né? Todo mundo que está nos ouvindo. Quem não é do sistema financeiro, procura quem é para saber como é que é, sabe? Procura um especialista. Embedded Finance. Fica muito mais barato, sabe? Você não gasta dinheiro à toa, tá? Outra coisa, o regulador atende todo mundo, tá? Mais um recadinho. Associações, tá? As associações estão precisando se juntar. Ponto. Eu tenho visto pauta, por exemplo, que eu olho para uma pauta, tem o mesmo assunto tratado por 5 associações. Você imagina o que é isso na agenda do regulador? A gente não dá tempo para o regulador tratar da gente, pô. Você ocupa a agenda do cara, 50 caras querendo pedir para falar com o Galípolo, de assunto que é do Juneu, ou do Mardilson, não precisava nem no Juneu. Ineficiente. Fica ineficiente, sabe? Fica ineficiente. Então, nada contra, adoro, sabe? Tinha que se estruturar, no Open Finance a gente muito claro, né? Porque a gente tem as cadeiras e tal. Agora, eu até propus um dia desse, temos que criar um conselho de associações agora para trazer temas comuns. Aí, ó. É a associação da associação. Para não falar em confederação, para não tirar o tempo também. Daí isso é uma confusão política. Mas eu sou muito mais modesto nisso. Se criasse um conselho já das associações para você levar temas comuns, tá? Ponto. Porque se eu tenho uma big associação aqui do lado de cá, que é a nossa Febraban, que cuida muito bem do espaço dela, defende, tem toda a razão também, briga, mas tudo bem, vamos lá. Se eu tenho outras 10 aqui, que somadas chega perto,
Por que eu não uso isso? Claro. Não, e é um exemplo, é uma inspiração, a Febraban. Eu Claro. acho Isso que aí, é fazer lógico, da mesma, lógico. porque funciona, ali funciona. Claro. Ele tem condição para fazer aquela estrutura. Se eu somar minhas 10, eu também tenho condição de fazer. E até mesmo para escutar o outro, né? Então a Febraban, por exemplo, ela vai defender, obviamente, o lado dela. Lógico. Mas existe um outro lado, né? A Bfintex. A Bfintex tem Sim, ali sim. uma Contraponto, pauta né? super importante. Então, mas é o que eles Mas dizem. Eu nem são falei da muitas. minha, porque o Exato. meu nome é tão grande, o nome é tão geral, que parece que eu quero liderar. Não é isso. A ideia é participar. Exato. Sabe? A ideia é sentar todo mundo, sabe? A Dora, a Zeta, a Bipag, todas as nossas Não, do e mercado. todas são muito competentes. Todas elas, sabe? Eu quero a Colaborar. Baranete, não importa. Tem que sentar e pegar temas comuns e levar para um conselho, para um comitê independente, sabe? Criar uma estrutura realmente que funcione. Uma governança, otimiza, Isso. fica mais eficiente. De preferência com profissionais até contratados, porque o cara se dedica para isso, sabe? Dedicados. É isso. Porque todo mundo tem sua função e divide com a associação. Muitas vezes não E dá faz tempo todo e tal. sentido, porque em termos de números, a gente está falando aí, é lógico que é aproximada, uma projeção, né? Então, com esse disclaimer, mas quando a gente fala só de base, por isso a importância do tema, por isso esse episódio dedicado a isso, a esse assunto, a gente está falando de uma projeção de 5 bilhões de dólares até 2031 no Brasil, dentro desse modelo de Desse negócio modelo. de base. Então, podendo alterar, é uma projeção. Mas é muita coisa, então é muito significativo. Vale. Tendendo a aumentar, né? Porque, na verdade, aumenta todo dia. O sistema cresce, muito isso dinâmico, cresce. é muito dinâmico, né? E o marco regulatório pode fazer isso aumentar ainda Claro, mais. com né? certeza. Então, mas eu acho que muito eu bom. ficaria mais, né, para variar, né? A gente Eu ficaria também. aqui, mas a gente adora A gente tomando Seria- outros cafés com base com vocês Seria aqui. incrível, foi um muito episódio bacana. Riquíssimo. Demais. Foi um curso. O caderninho, você Caderninho tinha tá razão. cheio. Fez bom, foi muito bom pra mim. Eu vou pegar uma IA depois pra poder resumir isso. Foi ótimo. Foi um curso gratuito. Inclusive, pra quem acompanhou, pra quem tá Para nossos acompanhando. telespectadores, ouvintes, Com né? certeza. Espero que tenham se E divertido até eu e vou fazer um aprendido. link aqui pra Maresca. Né? A Maresca, ela tem um curso muito bacana. Quem verdade. está escutando, quem escutou até agora, tem uma questão muito boa. 10% de desconto. Eu tô falando que tem 10% de desconto aqui dentro. De compliance para a Sintex, é porque a gente falou muito disso Tá aqui. aí, ó, É isso exatamente. aí. Necessidade absurda. Tá, Exatamente. Só mandar depois pra disponível. Maresca. Isso. Vi no podcast. Mandou pra Falem Maresca. comigo, tem desconto sim. Vi no podcast, tem 10% de desconto. E para Boa. as empresas, para os times, né? A gente tem feito, sim, alguns pacotes aí especiais. Porque é isso, é contribuir com o mercado, com Exato. conteúdo, Claro, com tá certo. conhecimento e troca, né? Não, Eu com acho certeza, muito todo mundo está ganhando. muito legal. Mas, gente, muitíssimo obrigado. Nome aqui do Duas Lex Media. feras aqui com a gente, né, Feríssimas, Vitor? Muito feríssimas. obrigada. Obrigado mesmo pelo Imagina, tempo com gente. vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Alguma palavra final? Zé? Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, o Zé por dividir tanto. Imagina, Tanta fique à vontade. experiência, Eu aprendi história. muito, é verdade. Eu sou mais ouvido, adoro ouvir, porque eu acho que se aprende todo dia. Na minha carreira foi assim. A JL, tanto o Zé Luiz quanto a JL, quanto a associação, estão totalmente à disposição. Vocês sabem que eu sou disponível realmente para isso, porque eu falo, gente, antes de errar, procura a gente, sabe? Vamos conversar, sabe? Fica mais barato, fica Exato. melhor, você estrutura seu negócio muito bem e tal. Isso, tá? Prazer imenso estar com vocês. Eu acho que a mensagem final que fica é bem em linha com o que o Zé tinha falado antes ali, que um sistema financeiro forte é uma sociedade melhor, mais forte. Então a gente está aqui brigando pelo nosso, mas também brigando para a construção de uma sociedade mais Claro, robusta, esse é o mais propósito que inclusiva. motiva, né? É isso que nos motiva, né? Muito Se legal. você não cuidar da sua musculatura, você não carrega o outro. Não carrega. Verdade. É isso Muito aí. bom, É pessoal. isso Muito mesmo, pessoal. obrigada. Muito Obrigado a obrigado. vocês. Continue nos acompanhando aqui, o Let's Media. E todos os podcasts aqui dentro, todos os episódios estão no YouTube, no Deezer e no Spotify. Um agradecimento também à BMP Money Plus, nossa mantenedora. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Pessoal.